Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na sua TVT. E eu vou conversar hoje com um dos personagens mais importantes da atual vida política brasileira. Brevemente vou apresentá-lo. Ele é corintiano, o que é importante frisar. Ele está no PT desde que o PT foi fundado. Ele é médico formado pela Universidade de Campinas. Ele é deputado federal, está licenciado. Ele foi ministro das Relações Institucionais na segunda gestão do governo Lula. Foi ministro da Saúde de Dilma Rousseff. Foi secretário de Saúde de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. E hoje, de novo, ocupa este cargo relevante de ministro das Relações Institucionais. Eu vou conversar com Alexandre Padilha. E quero começar, ministro Padilha, além de agradecer ao senhor pela gentileza de dedicar uma hora do seu tempo para a nossa TVT, eu queria ouvir um comentário seu em relação ao seguinte. O senhor há de ter visto que o Datafolha mostrou anteontem que 90% dos eleitores de Lula seguem muito felizes, sem nenhum arrependimento por ter votado nele. Por outro lado, 90% dos eleitores do outro lado também não se arrependem de ter votado no outro lado. Eu lhe pergunto, o que fazer para reconvencer os 10% eventualmente arrependidos de terem votado no presidente Lula e para aumentar a taxa dos que se arrependeram de votar no outro lado? Juca, primeiro a alegria de estar contigo aqui, estar na TVT, podermos conversar num final de ano tão positivo para o país. Juca, nós estamos terminando esse ano onde 3 coisas voltaram a acontecer no Brasil que há 7 anos não acontecia. O Brasil ter crescimento econômico, 3% de crescimento econômico, desemprego em queda, chegou a 7,6%, no começo do ano era mais de 8%, e inflação controlada. Parece pouco, mas há 7 anos isso não acontecia no Brasil. O Brasil chega no final do ano alcançando seus 4 objetivos que nós tínhamos do governo para o primeiro ano, que era reposicionar o Brasil no mundo, reequilibrar o ambiente econômico, recriar programas sociais que tinham sido destruídos e salvar a democracia. Juca, esse cenário da pesquisa é um pouco o cenário das grandes democracias do mundo hoje, de muita polarização, muita disputa. Eu acho que nós temos 2 frentes aí para poder continuar nos próximos 3 anos. Primeiro, implementar cada vez mais tudo aquilo que nós conseguimos reconstruir esse ano. Por exemplo, eu falei, nós aprovamos no Congresso Nacional 16 novos programas sociais, alguns recriados, outros novos. Tivemos que aprovar no Congresso Nacional. 42 ao todo, mas uma parte deles não precisava ser aprovação no Congresso, então ter leis. Esses programas estão sendo implementados agora e precisam, do próximo ano, a implementação. Eles pegam Mais Médicos, foi recriado, Minha Casa Minha Vida recriado, agora que nós estamos começando a entregar as primeiras casas. Nós aprovamos um novo programa que é a poupança do ensino médio. Você vai colocar um recurso ali para ajudar os jovens, famílias mais vulneráveis, a concluir o ensino médio. Recriamos aí o programa de escola integral no país. Criamos vários programas na cultura de ser destruídos, por exemplo, cota de tela nacional na TV, para o cinema, recriamos esse cota de tela, Lei Paulo Gustavo. Então, em primeiro lugar, é implementar aquilo que foi recriado, ou novidades como Desenrola, novidades na área da economia, oferta de crédito, marca garantia. Então, a primeira frente é essa, começar a implementar aquilo que de fato foi recriado nesse. Você precisa de um momento de implementação que começa a ter o resultado a partir da implementação. Muita coisa foi recriada, mas ainda não chegou na população ali. E o segundo, aí tem a ver com a política, com a comunicação, que é compreender esse mundo muito polarizado. Você tem uma estratégia, tanto política quanto de comunicação, de furar suas bolhas, dialogar com segmentos mais amplos da sociedade. Acho que a gente precisa
aprimorar muito isso ainda, tanto na comunicação quanto no exercício da política. Eu acho que são desafios para os próximos 3 anos. Eu não tenho expectativa, Juca, no mundo contemporâneo do jeito que é hoje, que a gente venha alcançar, por exemplo, no final do 4º ano desse governo Lula, os patamares de aprovação que o presidente Lula teve, por exemplo, no final do 8º ano dos seus 2 governos, né? O pessoal, às vezes, tem um pouco a fotografia do Lula no último ano do 2º governo, com mais de 80% de aprovação, e às vezes acha que isso foi ao longo dos 8 anos do primeiro ciclo de governo do presidente Lula. E não foi, eu me lembro, eu estava aqui, sempre foi muito polarizado também. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai avançar. Eu acho que a gente vai reconquistar muito esses 10% aí do primeiro ano do governo, né, dos 10% dos que votaram no presidente Lula, e acho que nós vamos avançar muito em cima daqueles que votaram no Bolsonaro. Uma parte já se arrependeu com o golpe do dia 8 de janeiro, que foi explicado, mas tem muita coisa para mostrar ainda, viu, João? Tem muita coisa para apurar dos desmandos do governo Bolsonaro, muita coisa de apuração que a CPMI já fez em relação ao golpe, muita coisa para aparecer ainda das apurações e investigações sobre mau uso dos recursos, tem muita coisa para acontecer ainda, viu, Juca? O senhor fez referência a 4 pontos que eram vitais na campanha do presidente Lula e que foram plenamente cumpridos neste ano. O presidente Lula, na sua mensagem de Natal, fez a imagem do primeiro arar, plantar, para colher já a partir do ano que vem. Uma das promessas feitas por ele foi a de botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Cumpriu, não? Começamos, né, Juca? Acho que deu um passo decisivo. Você pega o primeiro ano, teve aumento real do salário mínimo, ou seja, o Brasil volta a ter aumento real do salário mínimo, já próximo ano já tem novo aumento real. Nós tivemos a recriação do Bolsa Família, tivemos a recriação do Mais Médicos, tivemos a recriação do Minha Casa Minha Vida, ou seja, programas voltados para a população mais pobre do país, e ao mesmo tempo começamos a taxar os super ricos, né? A aprovação dos fundos offshore, a taxação dos fundos offshore, dos fundos exclusivos, que muita gente dizia que não ia ser aprovado, Juca. Quando o governo mandou todo dia, a imprensa, pessoal do mercado, vocês não vão conseguir aprovar, mas nós estamos confiando, nós vamos aprovar. Né? Quando a gente aprova a retomada do voto de qualidade do governo no CARF, que é aquele comitê que avalia a sonegação de impostos, a gente volta a cobrar de sonegadores. Quando nós aprovamos agora na reta final do ano a chamada MP 1185, o que é essa medida provisória que o ministro Fernando Haddad considera como algo tão importante? É que você tem grandes empresas que recebiam incentivos fiscais, ou seja, batendo no imposto de renda dela nos estados, e quando ia pagar o imposto de renda federal, ela batia isso também, então deixava de pagar 2 vezes. Aprovamos essa medida provisória que acaba com essa situação. Quando a gente aprova a reforma tributária faz isenção de imposto da cesta básica e começa a cobrar imposto de IPVA para helicóptero, para jatinho, para iate. Então tem conquistas, começa, né, um esforço de retomada da justiça tributária no país. A gente tem um grande trabalho nos próximos 3 anos para continuar colocando mais ainda o pobre, mais do que o pobre, as políticas sociais no centro do desenvolvimento e fazer justiça tributária no país. Agora, o senhor fez referência à questão da comunicação. Eu quero lhe dizer que eu fiquei extremamente bem impressionado com aquela campanha da farmácia popular. Achei uma sacada brilhante, brilhante. Gostei muito também do rapaz que chega em casa, na casa do irmão, na noite de Natal, avisa que está vacinado e o abraça. Enfim, muito bom. E gostei muito da mensagem de Natal do presidente Lula. Mas lhe pergunto, quando o presidente Lula fala em esquecer o ódio, o senhor não acha que ele tinha mesmo era que esquecer de fazer referência ao seu antecessor? Que ele ainda fala demais no antecessor dele? É claro que ele precisa dizer à população
em que situação ele encontrou o governo. Lembrar a população da pandemia, do 8 de janeiro, tudo isso. Agora, parar de falar deste cidadão que merece apenas a lata do lixo da história, ministro Padilha? Ô, Juca, é que tem um embate político que é necessário ser feito, sabe, Juca? A gente pegou o país absolutamente destruído. O presidente Lula até fez questão de pegar aquele relatório da equipe de transição, coordenada pelo vice-presidente Alckmin, e dizia o seguinte, ó, se bobear, a gente tem que mandar isso aqui para todas as universidades do país, para as áreas de comunicação. O tempo todo a gente descobre situações absurdas. Então, acho que tem uma contraposição que precisa ser feita, não só pelo presidente Lula, mas por todos os ministros, sabe? Por todos os atores políticos, porque, de fato, nós estamos reconstruindo um país que foi absolutamente destruído pelo governo anterior. É lógico que isso tem formas de se fazer. Você citou um bom exemplo, na campanha publicitária ali, quando cita a coisa da vacina, uma menção, é um gesto, aquilo que a gente está superando, né? Quando mostra ali aquela situação das pessoas ficarem, por serem bolsonaristas, ficarem com medo ou receio de poder ter acesso a um programa social, e quando percebe que tem acesso ao programa social, você está desmontando a lógica do governo anterior. Mas tem uma disputa a ser feita. E tem uma disputa com a extrema-direita desse país, viu, Juca? O dia 8 de janeiro, na minha opinião, ele estabeleceu uma marca, né? Tem uma linha demarcatória. O nosso trabalho aqui no Ministério das Relações Institucionais, seja com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos e com a sociedade através do Conselhão, é tentar puxar todos aqueles atores políticos, sociais que não concordaram com o golpe do dia 8 de janeiro, constituir uma frente ampla com eles para ter uma agenda de retomada do país. Esse é o nosso esforço. Então, acho que tem uma linha demarcatória. Agora, dia 8 de janeiro, o presidente Lula está fazendo questão, junto com o Congresso Nacional, de ter um ato no dia 8 de janeiro, que a gente precisa lembrar, estancamos um golpe nesse país. O dia 8 de janeiro tem que ser visto como um novo dia da democracia do país, de ter salvo a democracia no país. Nós não vamos descansar, Juca, enquanto a gente não concluir toda a apuração daqueles que planejaram, financiaram ou executaram o golpe do dia 8 de janeiro e os eventos preparatórios do golpe, que tiveram eventos desde dezembro já preparatórios para aquele golpe. Nós não vamos descansar. A gente, para salvar e consolidar a democracia, essas figuras têm que ser veementemente punidas, né? De forma legal, com o processo legal. Nós não vamos descansar em relação a isso e não vamos descansar de mostrar aqueles que participaram disso, porque isso também é pedagógico, mas faz parte de uma disputa política de isolar uma extrema-direita no país. Está perfeitíssimo. Queria agora que o senhor respondesse ao deputado estadual do PT aqui de São Paulo, Luiz Fernando. Sou deputado estadual Luiz Fernando, do PT de São Paulo. Quero dirigir a minha pergunta ao querido ministro Alexandre Padilha. Padilha, sempre primamos muito pela relação republicana. Os nossos governos sempre foram muito republicanos, né? Antes de chegarmos, o dinheiro vinha ao Estado, mas não chegava no município. Quando o presidente Lula e a presidente Dilma tivemos à frente do governo federal, nós sempre tivemos uma relação muito próxima entre governo federal e governo estadual, entre governo federal e governos municipais. As relações sempre foram muito republicanas e o acesso muito fácil. E eu queria te perguntar, neste um ano de um novo Brasil, de um novo governo, como é que tem sido feita essa relação? É isso, um grande abraço a você e a todos. Um grande abraço aí, Luiz Fernando, nosso deputado estadual, uma figura importante de São Bernardo do Campo. Já foi, inclusive, dirigente do São Bernardo do Campo Futebol Clube, viu, Juca? O Luiz Fernando já foi dirigente lá do time do São Bernardo. Nós estamos fazendo um verdadeiro programa de reabilitação institucional no país. Nós vivemos, no governo anterior, um conflito federativo. Vocês vão lembrar, né? O presidente da República anterior chegava a disputar com os governos estaduais, brigar com o governo estadual em relação à vacina, condução da pandemia, ia num estado, não visitava o governador. Quantas vezes ele foi no Maranhão e não visitou o Flávio Dino? Fazia questão de não visitar o Flávio Dino, né? Então, nós estamos fazendo assim, eu tenho dito, Ju, que a gente está acabando com esse relacionamento tóxico que tinha feito pelo governo anterior e fazendo uma verdadeira reabilitação institucional no país. Uma das responsabilidades nossas, quando o presidente Lula assumiu,
e recriou aqui o Ministério das Relações Institucionais, ele falou: Padilha, você precisa recriar aquela sala de prefeitos que tinha quando a gente fez parte do Ministério dos primeiros governos do presidente Lula, retomar a relação com os governadores. Então, fazendo essa reabilitação, a gente, só para você ter uma ideia, Juca e Luiz Fernando, foram atendidos aqui no Palácio do Planalto mais de 3.500 prefeitos e prefeitas, vieram aqui nesse ano. Ou seja, quase, não chegamos a todos os municípios do país, mas quase todos. E a gente criou uma coisa chamada Caravana Federativa, que é sair daqui os ministérios e ir para os estados, para, inclusive, poder atender mais de perto os municípios que às vezes tem dificuldade do prefeito vir até Brasília, tudo. Né? Nas caravanas federativas, eu estou até com dado aqui, 81,7% dos municípios já atendidos ali nos estados, nas edições das caravanas que nós fizemos em vários estados, não fizemos em todos os estados ainda, mas nos estados nós já fizemos 81,7% dos municípios atendidos. E foi retomado, né, a possibilidade de recursos, o novo PAC está aberto à seleção, Minha Casa Minha Vida, unidades base de saúde, área da educação. O governo do presidente Lula, quando percebeu que estava tendo uma queda de arrecadação dos municípios, do Fundo de Participação dos Municípios, decorrente daquela operação boca de urna feita pelo governo anterior, à véspera das eleições, fez questão de colocar recursos do governo federal para compensar essa queda. Aprovamos no Congresso Nacional, termina o ano todos os municípios tendo pelo menos o mesmo fundo de participação dos municípios que teve no ano passado. Ao todo cresceu mais de 10 bi o repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Então nós estamos reabilitando essa relação, retomando essa relação, sempre com uma coisa que o presidente Lula fala, né? Padilha, você pode perguntar de tudo para o prefeito, qual o time que torce, mas não precisa perguntar qual que é o partido, porque passada a eleição o que interessa é a necessidade da população da cidade. O Luiz Fernando de São Bernardo tem tido uma relação respeitosa e republicana com o município de São Bernardo, mesmo com todas as características do prefeito. O estado de São Paulo, o governador principal, líder de oposição, o presidente Lula faz questão de ter essa relação. Outro dia veio aqui no Palácio Planalto, fez um repasse importante de recursos, fez questão de dar a palavra para o governador, e assim a gente vai reconstruindo o país e buscando atender a nossa população. Aí é inegável, né, ministro? É uma coisa assim, a gente olha para o presidente Lula e pensa o que era ano passado a esta hora, embora já tivesse o resultado eleitoral, mas o que o país mudou de clima, de tudo, a diferença entre um estadista e um nem sei o quê, é abissal. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Eu estou conversando com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que agora responde à jornalista Lourdes Nassif. Juca, prazer estar com você, ministro Padilha. Obrigada pela oportunidade. Desde o golpe de 2016 até as eleições presidenciais de 2022, o Brasil foi perdendo importância e voz no cenário mundial. Com a eleição vitoriosa de Lula, algo mudou. O presidente passou o ano de 2023 recuperando espaço perdido com o golpe e o estilo do governo anterior. Na sua opinião, o que se pode esperar dessa retomada de voz internacional pelo presidente Lula? Qual a sua avaliação? Olá, Lourdes. Um dos 4 objetivos que a gente tinha desde o começo do ano, né, um deles era exatamente o reposicionamento do Brasil no mundo. Era salvar a democracia, reequilibrar o ambiente econômico do país, recriar os programas sociais, voltando a ter o pobre, o social no orçamento e reposicionar o Brasil no mundo. Eu acho que o presidente Lula tem uma postura muito ativa ao longo desse ano. Ele mesmo fala que teve que estar mais fora do país, várias agendas internacionais, recebeu, de uma certa forma, mais de 100 autoridades internacionais de contatos, né? Ou recebendo aqui, ou na viagem internacional, ou nos fóruns multilaterais. E o Brasil se reposicionou no mundo, né? O Brasil volta a ter um papel muito importante de protagonismo internacional nessa agenda da mudança climática. O presidente Lula, eu brinco às vezes, viu, Juca? A gente votou no presidente Lula para presidente da República, ele virou presidente da República, presidente do BRICS, presidente do Mercosul e presidente do G20, tá certo? Então, um hat-trick aí do presidente Lula, presidencial. Nós
isso tem um impacto muito positivo de abertura de comércio exterior já nesse ano, sobretudo dos nossos produtos agrícolas, e um impacto muito positivo de atração de investimentos. O Brasil foi o segundo país do mundo que mais atraiu investimento externo, segundo a OCDE, os dados da OCDE. E eu acredito que isso vai crescer ainda mais no próximo ano, porque esse primeiro contato atrai investimento, mas depois tem uma segunda rodada de levar os projetos de infraestrutura, de logística. Estamos aprovando no Congresso Nacional a consolidação de um novo mercado de crédito de carbono no país, então vai dar segurança para quem quiser investir para manter a floresta em pé, para um programa de redução de emissões de carbono. Então, acho que tem uma perspectiva muito positiva. E no próximo ano, o Brasil vai ser a sede do G20. O presidente Lula preside o G20 desde dezembro. Serão mais de 140 eventos internacionais do G20 só aqui no Brasil. Você vai ter o G20 da cultura, o G20 de finanças, o G20 da área da saúde, o G20 da educação, do turismo, da estrutura das cidades, ou seja, espalhado pelo Brasil, onde as 20 maiores economias do mundo estarão aqui no nosso país. Estão construindo cooperação, atraindo investimento, dialogando junto dos desafios. Por exemplo, o presidente Lula tem lançado para o G20 3 grandes desafios. Primeiro, o tema das mudanças climáticas. Então, o Brasil poder se consolidar como uma nação que é uma das protagonistas nessa nova economia verde, na agenda de mudança climática no mundo. Segundo, o combate à desigualdade. Então, no G20, discutimos medidas do G20, das 20 nações mais ricas do mundo, de como combater a desigualdade no mundo e nas suas próprias nações, né? E o terceiro, novos mecanismos de governança da economia global. Existe uma mudança muito importante do tamanho dos PIBs dos países, dos novos polos dinâmicos da economia. O mundo quer reorganizar suas cadeias produtivas depois da pandemia. O Brasil tem uma oportunidade enorme nesse debate da neoindustrialização de aproveitar essa reorganização das cadeias produtivas globais. Ninguém quer ficar tão dependente do Sudeste Asiático como viveu na pandemia na produção industrial, então a gente quer poder aproveitar ao máximo essa oportunidade. Então tudo isso vai estar discutindo no G20. Eu acho que nós vamos ter as 20 nações aqui no Brasil, podemos aproveitar ao máximo esse posicionamento do Brasil no mundo. Ministro, eu vou querer tocar em outros assuntos, evidentemente, mas agora me ocorre que eu até vou cometer uma inconfidência. E o senhor pode ficar bravo comigo se quiser, porque não tem importância. Eu vi o quanto o senhor sofreu quando foi necessária fazer a troca da ministra Ana Moser. Me conte como é isto. A realpolitik, o pragmatismo sendo colocado acima daquilo que um ministro de Estado gostaria que acontecesse. Como que é esse exercício? Eu sei que é dureza, e, aliás, acho que uma das tarefas que também este governo está desempenhando com qualidade, com competência, é da tentativa de harmonizar os poderes. Tem sido mais fácil com o STF, é mais difícil com a Câmara dos Deputados, por todas as razões. Mas, enfim, como é que é isto? Como é que o senhor se vê nisso? Não é marinheiro de primeira viagem, já está com o casco duro, mas eu gostaria de ouvi-lo. Juca, não foi um momento fácil, nem para mim, nem para o presidente Lula, mais pela qualidade da Ana Moser do que qualquer demérito em relação ao ministro que assumiu. A Ana Moser foi alguém que conquistou todos nós. Eu já conhecia, evidentemente, já conhecia como fã, né? E já conhecia também o trabalho dela social na área do esporte, todo o trabalho que já vinha desenvolvendo, e vinha um trabalho muito positivo. Então não é fácil fazer uma troca como essa, mas foi um ganho para o governo do ponto de vista político a entrada de um conjunto de ministros que tinham experiência parlamentar, uma experiência também de execução, já tinham sido gestores, em outros momentos gestores públicos, então acho que considero um ganho para o governo em relação a isso. Como eu disse, a gente demarcou uma linha, que é a linha do dia 8 de janeiro, e desde o começo, para o governo é um ganho ver partidos que até apoiaram o Bolsonaro, mas que a partir do dia 8 de janeiro compreenderam a importância de estar desse lado aqui.
parlamentares, deputados, colegas parlamentares. E eu dizia também, Juca, que o esforço era o seguinte, né? Às vezes você muda um jogador em quadra, mas não mudava a estratégia nem o programa. Eu acho que isso, eu tenho inclusive até agradecer em certa medida o ministro Fufuca, que eu acho que ele vem se esforçando em cumprir aquilo que eram compromissos do governo do presidente Lula, colocou aí no novo PAC investimentos importantes da arena esportiva, né? Agora, tem um desafio que o presidente Lula o tempo todo fala, que é da gente não retroceder em relação à diversidade também no Ministério, né? Então, ter cada vez maior presença de mulheres, não só no Ministério, mas nos órgãos públicos, nas agências, né? O presidente Lula acabou de nomear, por exemplo, uma mulher negra para o Tribunal Superior Eleitoral, né? Já as 2 primeiras mulheres negras do Tribunal Superior Eleitoral foram nomeadas pelo presidente Lula esse ano, né? Acabou de nomear a segunda agora, acabou de nomear uma mulher para a Comissão de Ética da Presidência da República, também reforçando esse papel da diversidade. Acho que esse é um esforço, um desafio que nós temos pela frente, buscar perseguir esse desafio o tempo todo, viu, Ju? Numa das suas respostas, o senhor fez referência ao Conselhão. Eu lhe pergunto, o Conselhão de fato funciona? Ou o Conselhão é muito mais assim, vamos dizer, uma maneira de afagar o ego de pessoas que são importantes na vida nacional? Juca, primeiro o Conselhão ele é uma instância de diálogo. Num mundo tão polarizado e num Brasil que estava tão polarizado, onde as pessoas nem se respeitavam quando estavam no mesmo lugar por conta de divergências, só o fato do Conselhão ter sido retomado já teria um grande benefício para o país, porque ele está ali, no Conselhão tem desde o Adilson Monteiro Alves e a Leila Pereira, tá certo? Para brincar aqui entre nós corintianos e os palmeirenses, mas tem a liderança do MST sentado do lado de um grande produtor do agronegócio, tem a FEBRABAN dos bancos e o sindicato dos bancários. Então o fato de a gente retomar uma instância de diálogo no país já seria muito positivo. Mas além disso, a gente instalou uma metodologia nova no Conselhão esse ano, que é você ter pequenos grupos de trabalho e câmaras técnicas. Então, você tem 5 grandes câmaras técnicas, comissões, a gente chama de comissões temáticas, desenvolvimento econômico, desigualdade, sustentabilidade ambiental, gestão pública e democracia e justiça e direitos humanos, que tem feito, por exemplo, avaliações das ações do governo. Os ministros vão lá, prestam contas, interagem, mudam suas políticas públicas a partir dali. E tem grupos de trabalho que tem um prazo específico para terminar seu trabalho. Então foram 6 grupos de trabalho que apresentaram, inclusive, para o presidente Lula, agora em dezembro, o seu produto. Então tem um trabalho muito positivo da política da primeira infância, que apresentou em dezembro para o presidente Lula já uma primeira proposta de uma política de primeira infância no país. Aprovamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias uma diretriz sobre marcação e acompanhamento dos recursos para a primeira infância. Se você não integrar as políticas de educação, saúde, esporte, cultura, qualificação profissional que se voltem para a primeira infância, você não consegue potencializar ao máximo essas políticas. Um grupo de trabalho sobre recuperação de terras degradadas. O presidente Lula diz o tempo todo, assim, uma das ações fundamentais que nós precisamos fazer no país é recuperar as terras que foram degradadas. Ninguém precisa desmatar mais para produzir mais no país. Um grupo de trabalho do meio ambiente, da agenda ambiental, que preparou a cúpula da Amazônia, vai preparar a COP30. Um grupo de trabalho sobre crédito, como a gente baratear o crédito no país, pegou propostas concretas que o Ministério da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo e o Ministério da Fazenda vão implementar já no próximo ano para a gente ampliar a oferta de crédito no país. Então, propostas concretas trazidas pelo Conselhão. E retomando esse trabalho, né? Então, para você ter ideia, foram 2 momentos do pleno do Conselhão, juntos os 200, mas mais de 30 reuniões das comissões temáticas e mais de 100 reuniões ao todo do grupo de trabalho, de interação com os ministérios, trazendo atores, reelaborando os programas de políticas públicas do governo. Acho que foi um momento muito positivo que está sendo retomado no país. Agora eu vou lhe fazer a pergunta cuja resposta vale 100 milhões de dólares. O presidente Lula costuma dizer que
ele quer ser criticado, ele quer ser pressionado, que se não pressionar, as coisas não acontecem. Frei Beto diz mais, que governo é que nem feijão, só funciona na panela de pressão. Ministro Padilha, por que o povo brasileiro deixou, de certa forma, de ir às ruas para fazer suas reivindicações? Não seria benéfico ao governo Lula que medidas que o governo toma, às vezes medidas que o governo não gostaria de tomar, mas pelo balanço de forças é obrigado a tomar, que o povo participasse mais da vida política no Brasil? O que está faltando para a gente conseguir dar esse passo? Não estou falando de democracia direta, antes que alguém venha com chavismos ou coisa que valha. Estou falando da necessária pressão, né, de setores em busca dos seus objetivos. Juca, eu concordo plenamente com a sua análise. Eu acho que tem uma das coisas que eu mais sinto falta, inclusive nessa relação com os governadores, prefeitos, com o Conselhão, com o Congresso Nacional, é da sociedade se mobilizando através de bandeiras, né, organizado. Eu, enquanto deputado federal, às vezes estava na Câmara dos Deputados, você via os movimentos entrando, reivindicando seus temas, né? Eu acho que esse é um grande desafio para os partidos políticos, para os movimentos, para o mundo da política compreender a forma como as novas formas de organização acontecem, né? E eu acho que tem bandeiras importantes, por exemplo. Tem um debate muito importante que está sendo feito, que é o debate sobre o ensino médio, né? Então, se teve uma coisa que teve debate no país ao longo do ano, foi esse tema do ensino médio. Começou o debate dos professores, dos estudantes, depois teve uma iniciativa importante do ministro Camilo, da Educação, de fazer uma consulta pública, pegou o resultado final da consulta pública, mandou para o Congresso. Agora teve uma tentativa de votar no final do ano, lá na Câmara dos Deputados. Nós fizemos questão de dialogar com o relator, o próprio ministro Camilo foi dialogar. Vamos deixar para o ano que vem, para quê? Exatamente para que a sociedade possa participar, né? Participou da consulta pública, entender melhor, pegar aí no mês de fevereiro e março, que as aulas já voltaram. Eu torço para que tenha uma grande mobilização da área educacional, dos jovens, dos professores, para debater qual tem que ser a proposta do ensino médio. Eu acho que, de fato, é importante ter bandeiras políticas, sociais. Eu acho que tem uma grande mobilização a ser feita em torno do meio ambiente, da agenda ambiental, que é tão importante para nós, né? Então, de fato, eu acho que essa é uma tarefa de todo mundo que exerce a política, e a gente não pode desistir, viu, Juca? Outro dia eu estava conversando com um colega seu, ele perguntando, será que temos que desistir, é só a realpolitik? Eu falei, não, de jeito nenhum, acho que a sociedade tem que estar aquecida, debatendo com respeito, com civilidade, com pressão também sobre os seus temas, porque é isso que reequilibra, né, a pressão. O Congresso Nacional, o governo, como você falou, ele também o tempo todo constrói sua agenda mediando pressões que acontecem. Então, a pressão popular é muito importante para vários temas, para vários debates, e ajuda, às vezes, a sustentar políticas que estão definidas no Congresso Nacional pelo próprio governo. Ministro Padilha, o que significa, ou o que vai significar, o ministro do STF, Flávio Dino, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet? Em primeiro lugar, foi uma vitória do Estado Democrático de Direito. São duas figuras que as pessoas até podem concordar ou não integralmente sobre vários temas, né, suas posições, mas que inegavelmente são duas figuras que sempre tiveram na defesa do Estado Democrático de Direito. Eu acho que não só a indicação do Flávio Dino, mas também do Cristiano Zanin, nesse ano, é uma vitória, né, do enfrentamento que foi feito ao lawfare no país, né, uma vitória do garantismo, uma vitória contra todos aqueles desmandos que foram feitos se utilizando o judiciário, do Ministério Público contra a política no nosso país, e é uma vitória importante de alguém que conhece profundamente a Constituição, como o ministro Flávio Dino, um juiz de carreira, que foi do mundo da política. O presidente Lula, quando tomou a decisão sobre o Flávio Dino, ele sempre falou para a gente duas coisas. Ele falou assim, primeiro, eu queria alguém que fosse um profundo conhecedor da Constituição, e o Flávio Dino é juiz de carreira, professor universitário, sempre demonstrou isso. Mas ele queria alguém da política também. O presidente Lula falou assim, eu queria ter experiência
de poder indicar uma figura da política também para a Suprema Corte, não para politizar a Suprema Corte, mas porque você tem características do mundo da política que são de sentir determinadas necessidades, do diálogo, da construção do diálogo e desse enfrentamento necessário que é importante ser feito dos ataques à democracia, à Constituição, que eles existem, né? Você tem o ministro Flávio Dino, por exemplo, provavelmente vai ser o ministro que vai herdar todo o conteúdo da CPI da pandemia, por exemplo, né? Então você tem uma figura como ele, que foi governador naquele momento, que conhece bem a Constituição, poder assumir esse papel, tem um peso bastante importante. E ainda relativamente jovem, então vai poder contribuir muito por bastante tempo para o STF. Acho que foi uma conquista muito importante, tanto a indicação do Zanin quanto do Flávio Dino. Eu acho que foi 2 dias que eu fiquei muito feliz aqui quando a gente conseguiu aprovar no Senado. Então somos 2. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Converso com o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Aliás, por sinal, ministro, alguma reforma ministerial no horizonte em relação a 2024? Alguma possibilidade do senhor mudar de pasta? Ô, Juca, primeiro eu estou muito feliz onde eu estou, viu, Juca? Então eu estou muito feliz, animado. Outro dia no jantar de comemoração de final do ano, o presidente Lula, né, conversando comigo, ele brincando, que ele fala sempre isso, fala assim, eu sei que você sonhava ser ministro da Saúde de novo, tudo. Eu falei, presidente, eu sonhava que o senhor indicasse uma boa ministra, um bom ministro da Saúde, o senhor indicou uma maravilhosa ministra, Anísia, então estou muito feliz. Ele falou assim, você está feliz aí na SRI, eu sei que você está feliz, eu sei que você gosta disso. Eu, de fato, todo mundo fala que é o ministério mais complexo, as relações são complexas mesmo, a gente está saindo de um relacionamento tóxico feito pelo governo anterior. Eu digo que o presidente anterior fazia o presidencialismo da delegação, ele delegava tudo para o Congresso Nacional e fazia conflito todo dia ou com o Congresso ou com o Judiciário para retomar o presidencialismo de coalizão. Então, estou muito feliz de estar aqui. O presidente Lula não tem falado conosco sobre uma reforma ministerial. O que ele disse é que ele ia fazer no final do ano uma avaliação do trabalho dos ministérios, fez uma reunião, ele levou muito material aí para o recesso, então certamente ele vai ler, vai ver balanço dos ministérios, pediu bastante material que tinha, vai fazer uma avaliação dos ministérios. Tem uma troca que é uma troca que tem que acontecer, que é a do próprio ministro Flávio Dino, né, que o presidente Lula tem o tempo, inclusive, para decidir. Acho que ele está com calma aí para poder tomar essa decisão, porque não é fácil também substituir o ministro Flávio Dino pela qualidade do trabalho que ele teve. Então vamos esperar aí na volta do mês de janeiro. Dia 8 de janeiro vai ter um ato muito importante aqui no Congresso Nacional para relembrar o golpe que foi estancado e reafirmar a importância da democracia. E aí nessa retomada vamos ver o que o presidente está pensando sobre isso, né? Se ele vai chamar os ministros para fazer avaliações de correção daquilo que ele acredita que não tenha sido adequado, não tenha sido concluído de forma correta, se vai pensar eventualmente numa mudança de algumas figuras, né? Esse é o tempo dele, né? Quem está no governo sabe que você está prestando serviço ali o tempo todo, se dedicando, né? Trabalhando, cumprindo ali as metas que foram estabelecidas, mas o tempo todo você pode ter algum tipo de mudança no time. Queria agora que o senhor respondesse a Rosane Hashizumi, do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Olá, Juca. Olá, ministro Padilha. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos prestes a completar 1 ano do golpe do dia 8 de janeiro. O senhor, na condição de ministro das Relações Institucionais e por passar por todos os partidos e por todos os poderes, poderia nos afirmar que a democracia no nosso país está restabelecida de fato ou ainda teremos que lutar muito para que isso aconteça? Um abraço e até a próxima. Rosane, como a gente dizia em outros momentos, a luta continua, né? Obviamente num ambiente melhor, porque a gente usava essa expressão na época da ditadura. O fato da gente ter salvo a democracia, estancamos um golpe que estava armado, foi muito importante nesse esforço de salvar a democracia.
democracia a aprovação do ministro Cristiano Zanin e do ministro Flávio Dino para o STF. Isso reafirmou a busca de consolidar o Estado Democrático de Direito. Foi muito importante a condução que nós fizemos junto com o Congresso Nacional da CPMI. Vamos lembrar que criaram a CPMI para tentar construir uma narrativa absurda de que os responsáveis pelo golpe eram exatamente as vítimas do golpe, né? Que era o Congresso Nacional, o Judiciário e o Executivo. Então a CPMI concluiu o trabalho dela mostrando que existia uma organização criminosa aqui dentro do Palácio do Planalto que atentou contra a democracia, que fez vários eventos preparatórios até o dia 8 de janeiro para buscar atentar contra a democracia. Isso ficou muito bem descrito durante todo o relatório da CPMI, então foi muito importante termos conduzido a CPMI daquela forma, mas a luta continua para a afirmação da democracia, para consolidar a democracia no país. Por isso que é importante esse ato do dia 8 de janeiro. Rosane, quero convidar aí já os sindicatos bancários de São Paulo, os bancários de todo o país, estarem mobilizados nesse dia, se puderem estar aqui em Brasília, é muito importante, porque é em disputa, a nossa democracia é muito frágil ainda, né? O Brasil, período mais longevo de democracia no país, foi exatamente ali na processo da redemocratização até o golpe contra a presidenta Dilma. Então, a gente tem uma democracia muito frágil ainda, a gente tem visto no mundo inteiro uma fragilização das democracias, então esse é um exercício permanente. Eu acho que tem um desafio importante para o próximo ano no Congresso, que tem a ver com a democracia, Juca, que é o debate sobre a regulação dessas fake news, né? Tem um debate no Congresso Nacional sobre isso, se fez um esforço de tentar aprovar esse ano um projeto, não conseguiu ser aprovado exatamente pelas fake news que falavam do projeto, dizia que o projeto era para regular o uso da Bíblia, por exemplo, né? Coisas absurdas que foram. Então, esse debate tem que ser retomado pelo Congresso Nacional, porque a gente sabe que um passo importante hoje para a afirmação da democracia é esse debate da regulação das plataformas e dessa disseminação das fake news. Aliás, ministro Padilha, também não estava na hora do governo fazer uma campanha perguntando à população brasileira: escuta, lembra que as igrejas iam fechar? Lembra que o Brasil ia virar Venezuela? Não era o caso de dizer, alguma igreja sua fechou? O Brasil virou? Não era bom lembrar a cabeça das pessoas, até tendo em vista as eleições municipais, porque nós vamos ter esse tipo de fake news. Ele vai invadir sua casa, os comunistas vêm vindo. Não era hora de relembrar o eleitorado de tanta mentira que foi dita em torno do que seria o governo Lula e não está sendo? Com certeza, viu, Juca? Esse é o papel de todos nós aqui, de todo mundo que votou no presidente Lula, ou das pessoas que foram convencidas por uma fake news e agora perceberam que ela não existe. Eu tenho recebido muitas lideranças religiosas, inclusive, viu, Juca? Seja os parlamentares, né, que você tem uma frente parlamentar aqui, mas lideranças mesmo, por onde a gente anda, no próprio Conselhão, você tem várias pessoas que são evangélicos, e muitos deles têm dito isso, assim, de como, inclusive, isso tem mudado um pouco o ambiente dentro das comunidades religiosas. Acho que não mudou tudo ainda, tem muita fake news sendo disseminada para a população como um todo, né, independente da religião, e precisa ser enfrentado. Acho que esse é um tema que a cada ano a gente vai enfrentando. Eu acho que nós temos um desafio, que não é um desafio... O ministro Pimenta tem trabalhado nesse sentido, aqui é uma pessoa que conhece a coisa das redes sociais, tudo. É um desafio não só dele, é do governo como um todo, do mundo da política, dos atores políticos. Às vezes eu acho que a gente é um pouco analógico ainda, né, de como a gente enfrentar essa nova realidade. Eu comento todo dia aqui, viu, Juca? Tem essa turma da extrema-direita que faz essa disseminação de fake news nas redes sociais. Parece que eles acordam de manhã pensando qual que vai ser a fake news que eu vou soltar hoje no dia, né? E a gente acorda pensando qual é a reunião que a gente vai participar, qual é a política pública que a gente vai construir, o que a gente precisa... Então é um mundo um pouco analógico, a gente precisa enfrentar, se repaginar, compreender essa nova realidade para enfrentar essa disseminação absurda que a extrema-direita usa, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, né? O senhor é otimista em relação ao resultado das eleições municipais desse 2024? Juca, eu sou otimista no sentido de o que a gente espera, né?
A primeira coisa que eu espero das eleições municipais, estou falando do nosso campo político, sou filiado ao PT, mas dos partidos que tiveram junto com o presidente Lula, seja no primeiro ou no segundo turno, a primeira coisa que eu espero é que aquelas várias lideranças que surgiram no enfrentamento que foi muito difícil de 2022, queiram vir para a política, possam ser candidatos a vereador, vereadora, vice-prefeito, prefeito, e você tenha um acolhimento dessas lideranças por todo o país. Então, nesse sentido, eu acho que eu sou muito otimista em relação a isso. Segunda coisa que eu espero, que a gente faça o enfrentamento, de certa forma, isole essas figuras da extrema-direita, né, o que eu falo do puro suco do bolsonarismo, você possa isolá-las do debate público. Eu acho que vai ter várias cidades onde vão ter esse enfrentamento de forma muito importante, algumas capitais, grandes cidades, que têm repercussão grande pelo seu tamanho. Então, eu acho que esse vai ser um enfrentamento importante. Eu sou muito confiante de que é possível, sim, isolar. Eu, como bom paulistano, né, nós somos da cidade de São Paulo, eu estou com uma expectativa muito otimista em relação à candidatura do Guilherme Boulos. Eu acho que ele, por si só, já é uma grande liderança nova, com um compromisso muito importante, com uma história ligada a um movimento contemporâneo, que é esse movimento do tema da habitação, do direito à moradia nas grandes cidades, né? Seja das populações mais vulneráveis, mas quando o Boulos fala de direito à moradia, ele está falando também da classe média, que às vezes é expulsa de regiões onde tem maior empregabilidade. Ele está falando da mobilidade urbana, né? Você morar bem, você poder se movimentar na cidade de forma acessível. Ele está falando do acesso à educação, saúde, à cultura mais próximo de onde você mora. Então, acho que é uma figura com temas muito contemporâneos, acho que é uma figura muito interessante. Então, eu, como cidadão paulino, estou muito feliz de poder, aí no ano que vem, ir para São Paulo, voltar para São Paulo para votar no Guilherme Boulos. Ministro Padilha, talvez as pessoas não saibam, mas o senhor é filho de um militante que teve que fugir do Brasil, se exilar. O senhor só veio a conhecê-lo pessoalmente já menino. Ou seja, o senhor comeu o pão que o diabo amassou durante a ditadura. Em algum momento, a partir da escalada de 2016 e da eleição de 2018, o senhor temeu que a gente voltasse a viver aquela situação que o impediu de conhecer o seu pai, de conviver com o seu pai quando era criança? Com certeza, viu, Juca? Eu nunca tive dúvida da fragilidade da nossa democracia. Por isso que eu acho que é tão importante o tempo todo você contar, falar da questão da memória, contar histórias como essa, né? Toda vez que eu conto essa história, Juca, as pessoas não imaginam, né, que a ditadura tenha feito coisas como essa, de separar um pai de poder ver o filho, de encontrar o filho. Já te contei essa história. O 77, quando sai o gol do Basílio, meu pai não estava aqui, eu gravei numa fita cassete, mandei para ele, ele foi ouvir 2, 3 meses depois, né? Porque a gente não podia conviver juntos, a ditadura não permitiu, separou famílias inteiras. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que eu acho que a democracia brasileira viveu sob risco gravíssimo durante o governo anterior. Existia, a CPMI mostra isso, existia uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto que atentava contra a democracia. É verdade que era uma ação que não teve o mesmo apoio, por exemplo, do governo dos Estados Unidos quando foi a instalação da ditadura no país. É verdade que você tem um mundo hoje que você tem características diferentes da expectativa, mas a gente tem várias situações no mundo como um todo, do avanço do autoritarismo, da retirada de direitos, da retirada de direitos de várias populações, da destruição de políticas públicas, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil correu isso. A vitória do presidente Lula e Alckmin salvaram a democracia no país. Eu não tenho nenhuma do que esperava quando aquela operação de boca de urna feita pelo presidente anterior, de que ele realmente acreditava que podia ganhar as eleições e fazer uma escalada contra o Supremo Tribunal Federal, ter uma postura ainda mais autoritária com o Congresso.
mais autoritária com a imprensa. O que os jornalistas sofreram durante o governo, Juca? Eu encontro aqui vários jornalistas que vivem do cercadinho aqui em Brasília, setoristas, que eles falam as agressões diárias. O jornalista ficar com medo da sua integridade física. Todo dia ia lá pro chamado cercadinho com medo de que ia voltar, sofrendo uma violência física. Quantas pessoas não sofreram violência física durante o governo anterior? Imagino que seria se Bolsonaro tivesse ganho a eleição ou se a tentativa de golpe do dia 8 tivesse sido sucesso. Eles realmente acreditavam que podiam fazer um golpe no país. Por mais que teria resistência internacional, teria menos credibilidade que foi a ditadura em 64, mas eles acreditavam que podia avançar no autoritarismo como outras democracias foram se fragilizando no mundo como um todo. Então, defender a democracia, relembrar a memória, contar sempre essas histórias, Juca, né, do que significou a ditadura para separar famílias, é fundamental. Como eu também faço questão, a gente fala aqui, eu tenho falado muito isso com a ministra Anísia Trindade, já tem uma postura muito ativa nisso, contar o que foi a pandemia, o direito à memória das famílias que sofreram na pandemia, de quantas pessoas que morreram pela irresponsabilidade do governo federal à época, tudo isso precisa ser relembrado para as novas gerações, para que a gente não corra o risco de voltar a ter o que teve da ditadura no nosso país. Ministro Padilha, infelizmente nossa conversa está terminando. Eu só queria, antes de terminar, lhe fazer um apelo, dada a sua influência no presidente Lula. Será que ele poderia editar um decreto, decretando que em 2024 o Corinthians vai ganhar pelo menos um título? Não? Ô, Juca, isso não é decreto, isso é a força do povo. Acho que a torcida tem que ir lá para cima, cobrar os dirigentes, jogadores e os homens se inspirarem nas mulheres, tá certo? O futebol feminino do Corinthians tem dado um show, quem sabe a inspiração das mulheres não faz com que os nossos rapazes aí tenham um desempenho melhor. Eu sou eterno sofredor e otimista, né? Estamos abraçando cada vez mais, estou otimista que alguma coisa a gente vai poder ganhar no próximo ano. Juca, que quando o pessoal fala aqui do Congresso Nacional, né, que venceu tudo, aprovou tudo, e é verdade, nós aprovamos tudo que era prioritário para o governo, nós conseguimos aprovar, a agenda econômica, a criação dos programas sociais, a salvar a democracia, mas a gente sofreu derrotas, né? Teve derrotas, tivemos a derrota do marco temporal, tivemos a derrota de desoneração outro dia. Eu falo, só conheço um time que foi campeão invicto, o Corinthians na Libertadores de 2012. Né? Todo time é campeão, mas às vezes empata, perde. Quem sabe 2024 a gente não vai ter aí um novo Corinthians invicto, além do time feminino, o time dos rapazes também. Muitíssimo obrigado, ministro Padilha. Você que nos vê sabe que toda quinta-feira, 9h15 da noite, tem entrevistas na sua TVT, canal aberto 44.1 em São Paulo, TVE da Bahia, TV Quirimurê na região soteropolitana. Nós vamos fazer um breve intervalo, porque a equipe não é de ferro, merece férias, pararemos em janeiro, mas repetiremos entrevistas, principalmente aquelas que são, digamos, atemporais, feitas com artistas. Então, nos acompanhe no Entrevistas, a recapitulação de algumas das entrevistas, e lembre-se, confiar e fiscalizar sempre.